Bom, gente, uma boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para transmitir os conhecimentos a respeito da febre amarela. Hoje, principalmente focado na atuação dos agentes comunitários, que é um profissional ligado diretamente às comunidades, né? E o programa da febre amarela necessita muito da participação da população para que o programa todo se fortaleça e que algumas ações se tornem efetivas. É um profissional que está diretamente ligado aos moradores e muito do que a gente precisa enquanto vigilância é passado através de informações diretas vindas dos cidadãos, né? Então, a gente precisa desse profissional ao nosso lado e a nossa função, então, é passar o conhecimento e observar, então, onde que esses profissionais, então, podem nos auxiliar para fortalecer o programa. Eu vou iniciar basicamente com um slide que a gente já está acostumado a passar sempre, que é o ciclo de transmissão da doença, tá? Muita gente, às vezes, não sabe ainda como que se transmite a febre amarela. Nós temos dois ciclos de transmissão da doença, que é o ciclo silvestre e o ciclo urbano, tá? A gente não tem mais ciclo urbano da doença desde 1942, tá? Antigamente era transmitido pelo Aedes aegypti, mas foi confinado agora para os ambientes silvestres desde o advento da vacina, desde que os vários as campanhas sanitárias que houveram no passado. Então esse ciclo ele ficou naturalmente ocorrendo dentro do ambiente silvestre, entre os vetores, que eu vou mostrar quem são, e os macacos, que são os hospedeiros principais da doença no ambiente silvestre, mas eles não são transmissores da doença, tá, gente? Ele adoece igual o ser humano, morre igual o ser humano e fica imune também pro resto da vida aqueles que sobrevivem. Então, nós temos alguns pilares do programa da vigilância que atuam desses diferentes ciclos, né? Nós temos a vigilância das epizootias, né, entre os primatas, a vigilância entomológica, que ela é focada mais nos vetores, a vigilância epidemiológica, que são os casos humanos, e a questão da vacinação, quando há necessidade de fazer bloqueio. O nosso problema, qual é a nossa preocupação? É que pessoas que não estejam imunizadas, elas se desloquem para áreas onde estão tendo transmissão desse vírus e quando elas voltam para os centros urbanos, onde tem a presença do Aedes, elas podem se tornar fonte de infecção e aí então a gente tem uma preocupação da doença se instalar no ambiente urbano. Então, são essas duas formas de transmissão da febre amarela que ocorre. Mas a gente tem que se preocupar nesse momento só com a transmissão na sua forma silvestre. Então, quem são suscetíveis, né? As pessoas suscetíveis são todas aquelas que não possuem vacina, aquelas que se expõem a áreas silvestres de regiões onde já houve registro da doença, confirmada em humanos e macacos. Quais são essas regiões de risco? Hoje a gente tem as áreas com recomendação de vacina. Áreas de risco são todas as áreas com recomendação de vacina, que historicamente já houve confirmação de casos humanos, circulação do vírus entre macacos ou humanos, e também aquelas áreas que atualmente estão tendo registros de casos de febre amarela autóctone e que antes não eram consideradas áreas com recomendação. No caso, hoje, atualmente, a gente está vendo a situação de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Paraná, Paraná ainda não, mas Espírito Santo, que antes não eram consideradas áreas com recomendação, agora já estão recebendo a vacina na sua forma fracionada, possivelmente vão se tornar também áreas com recomendação de vacina. Pessoas também que se expõem a atividades de pesca, extrativismo florestal, agricultura, pecuária, desmatamento, residências próximas a ambientes silvestres. Eu vou mostrar em alguns slides mais para frente, que antes a gente preocupava muito com as pessoas que praticamente entravam dentro de uma mata fechada, que eram as mais expostas a adquirir febre amarela. Hoje a gente não consegue ver isso como mais uma regra, né? Porque a doença ela vai se adaptando, os vetores vão se adaptando e há um novo olhar com relação à transmissão da doença nesses ambientes, tá? A gente tem muito fragmento de floresta e esses fragmentos estão sendo capazes de manter esse ciclo ali da doença próximo a praticamente centros urbanos muito grandes. Turistas e imigrantes que adentram esses ambientes silvestres também, fazendo ecoturismo e trilha. Tudo isso são pessoas que se expõem e, basicamente, sem estar vacinado, né? A vacina é a única forma de prevenção altamente imunogênica, totalmente segura, né? Esses aqui, então, são as imagens dos vetores da febre amarela. Nós temos os vetores primários, que são todos os aemagogos, principalmente o aemagogo jantinômios e os leucocelenos. E nós temos os vetores secundários, que são os sabetes, tá? Que é esse bonitão aí do meio, cheio de plumas, todo brilhoso. E tem o Psorófora ferox, que é um bem mais comum do que eles
No entanto, cientificamente foi encontrado esse mosquito com o vírus da febre amarela, mas a gente não sabe se ele tem capacidade de transmitir a febre amarela. No entanto, ele é muito comum e ele já foi encontrado com o vírus no seu organismo. Não se sabe se ele transmite. A gente vai trabalhar basicamente com hemagogos e o sabetes, tá? O sabetes ele é considerado secundário porque ele tem um desenvolvimento larvário um pouco mais lento do que o hemagogos. O hemagogos ele já se reproduz de uma forma mais rápida. Seus ovos são resistentes à dissecação, então eles podem permanecer infectados com o vírus da febre amarela por anos. Então basta uma chuva constante, uma enchente que molhe esses ambientes onde os ovos estão implantados para brotar, né, para eclodir essas larvas e o mosquito então surgir infectado, e é uma das explicações para que se origine os surtos, né? Bom, com relação ao local onde esses mosquitos se reproduzem, o olhar para quando a gente vai pesquisar vetores de febre amarela é diferente quando a gente olha quando se pesquisa dengue, tá? Quando se pesquisa Aedes aegypti. Então, Aedes aegypti é um mosquito adaptado a ambiente urbano que se reproduz em locais artificiais, né? Questões mais de caixa d'água, né? Depósitos artificiais. Os hemagogos e os sabetes não, eles são mosquitos que se reproduzem em ocos de árvore, então é um ambiente totalmente silvestre. Bromélias, buracos nas pedras, nas árvores, então não adianta querer fazer pesquisa vetorial como se faz para dengue, né, para Aedes, porque é totalmente diferente. Né? São mosquitos que vivem, são capazes de se manter em ambiente silvestre, eles não conseguem sobreviver em ambiente urbano. Por que eles são importantes relacionados juntamente com os macacos, né? Eles estão intimamente ligados porque eles moram no mesmo lugar onde os macacos estão, ou seja, na copa das árvores. Nós temos os nossos macacos do nosso continente que são adaptados a ambiente de copa, principalmente porque eles têm aquela característica da cauda prênsil, né? Então você tem todos os nossos macacos, a gente pode observar que eles têm aquela cauda, né, que é o rabo que é adaptado a segurar nos troncos das árvores. Não são os primatas iguais aos do velho mundo, são os chimpanzés, os babuínos, enfim, que são mais de solo, mas os nossos são adaptados para viver em copa de árvore. E é lá onde esses mosquitos também vivem. E é por isso que os macacos são os primeiros a serem acometidos pela doença, pela febre amarela, né? Eu vou mostrar aqui as espécies, né, que são acometidas pela doença, basicamente são todas, mas para que vocês possam se familiarizar com as espécies, até para comunicar à população na presença de um macaco, para perguntar qual é a espécie que foi vista, tudo para a gente, enquanto vigilância, é um dado fundamental. Até por questão ecológica, porque a gente sabe que tem muitos macacos morrendo por febre amarela que estão também na lista de animais em extinção. Isso também, a gente também, pela preocupação com a vigilância, também tem a preocupação ecológica enquanto espécie. Então a gente tem os bugios, né, que o nome científico deles é pelo gênero Aloata, né, que são o bugio, o ruivo, e nós temos o bugio caraia, que é o Aloata caraia, que é o preto e o galego, ali, ele tem um loirinho, ele tem um dimorfismo sexual bastante evidente, então um macho preto e a mulher loira, né? Então faz luzes no cabelo, né? Mas enfim, nós temos macaco-aranha, nós temos o macaco barrigudo, o calitrix, que são muito comum, né, sagui. A gente está vendo, né, observando nesse surto atual que está morrendo muito sagui. Antigamente não se via muito sagui morrendo, mas eles estão em grande quantidade sendo acometidos pela febre amarela. O macaco prego, nós temos agora uma distinção entre as espécies, né, que é o cebus e os sapajos. Houve uma diferenciação que o cebus é o macaco sem topete, que é aquele ali que eu estou mostrando na setinha vermelha, e o sapajos ficou com o macaco com topete. Então isso é uma questão de identificação de espécie mais, mais específica para quem trabalha na área. Mas enfim, é bom para ter o conhecimento do que a gente tem de primatas. E qual que é a importância, então, desses animais no programa da febre amarela? Os macacos são os melhores sentinelas para a gente com relação à febre amarela. Não se conhece nenhum outro vertebrado
que seja tão sensível à doença como os nossos primatas, tá? Eles adoecem, a doença é muito rápida neles, eles duram no máximo 7 dias, então eles desenvolvem uma viremia muito alta, é muito vírus circulando no sangue deles, então eles são capazes de infectar muitos mosquitos. Então, o bugio, por exemplo, que é um animal que tem uma movimentação mais lenta, ele costuma se alimentar logo pela manhã, pelas 10, 11 horas, ele fica quietinho no canto dele, fazendo a sua digestão, e é bem nesse horário que é o pico de mobilidade dos mosquitos, e o mosquito fica ali picando ele. E imagina se esse animal está em um período de viremia, quantos mosquitos ele não é capaz de infectar. Por isso que a gente chama ele de hospedeiro amplificador, porque é muito mosquito que é capaz de, então, de se infectar através de um macaco doente, tá? E logo esse animal, então, ele morre. Então, a gente diz que ele não é reservatório, ele não transmite febre amarela, porque quando é reservatório, ele é um animal que tem capacidade de manter o vírus por toda a sua vida dentro do seu organismo. Não é o que acontece com o macaco. Então, ele adoece também igual o ser humano, morre, tá? Então, mas como na doença nele é muito rápida, ele funciona para a gente como sentinela da doença. Sinal de que ali está provavelmente circulando o vírus da febre amarela. E que possivelmente, posteriormente, né, pode vir a aparecer casos humanos. E é assim que ocorre. Bom, o que deve ser notificado? Então, tudo que está relacionado a primata não humano, que são os macacos, qualquer evento, adoecimento, morte, ossada, animal em estágio de decomposição avançado, tudo isso é de notificação obrigatória ao serviço de saúde, tá? Então, existe uma portaria, que é a portaria número 204, que define epizootia como um evento de saúde pública, compulsório imediato em até 24 horas. Ou seja, a partir do momento que um cidadão tomou conhecimento de uma morte ou de um animal doente, um macaco, ele tem até 24 horas para notificar o serviço de saúde, porque tem todo um contexto, toda uma sequência de ações que a vigilância vai desenvolver a partir dessa informação, tá? Só para a gente, a título de conhecimento, há uma confusão do que se quer dizer o que é epizootia. A epizootia é um evento, tá? Epizootia pode ser morte de morcego, de cavalo, de ave, de qualquer animal. Mas a epizootia em si, ela é um evento que pode incorporar um ou mais animais. Então, eu posso ter uma epizootia envolvendo 5 animais, eu posso ter uma epizootia com um animal, então é um evento. A gente trabalha praticamente com o número de animais para não gerar essa confusão. E complementando a portaria 204, a gente tem a portaria 782, que define quais dessas epizootias que são de notificação compulsória e também dá as suas diretrizes para notificação em todo o território, tá? Então, eu trouxe essas imagens aqui para ficar um pouco mais visual do que a gente tem que informar o cidadão, do que ele tem que levar ao serviço de saúde de informação. Avistou um macaco morto, que é aquela primeira imagem ali em cima, no canto superior esquerdo. O macaco está morto, avisa imediatamente ao serviço de saúde em até no máximo 24 horas. Tá? Quanto mais cedo, mais rápido essa informação chegar ao serviço de saúde, melhor, e eu vou mostrar por quê e quais são as razões. Macaco doente, a gente vê macaco com comportamento anormal. Às vezes você tem uma residência que está localizada próxima a um local que tem constantemente visita de macacos e, de repente, esses macacos somem, né? Então, isso é um indicativo de que algo aconteceu para que esses animais sumissem daquela localidade. Isso é uma informação importante. Outra informação importante, avistar o animal no chão, o macaco no chão. Não é muito comum o animal descer no chão, não sei, para catar alguma fruta, logo ele sobe na árvore, mas se ele estiver no chão com comportamento anormal, cambaleando, meio desorientado, é um sinal de que esse animal possa estar doente. Então, também é um indicativo preocupante para a vigilância que a gente tem que dirigir até o local para ver o que está acontecendo. Ossada significa que esse animal morreu há algum tempo, então pode ter outras ossadas no local. A vigilância também vai no local fazer a varredura em busca de outros vestígios. Animal atropelado. Por que animal atropelado? Porque a gente não sabe a condição anterior que esse animal estava antes de ser atropelado. Possivelmente ele estava ou tentando atravessar um fragmento de mata, ou porque ele estava doente, desorientado e ele saiu correndo e foi atropelado. Então, independentemente se ele está atropelado, é de notificação obrigatória, porque a gente não sabe a condição anterior que esse animal se encontrava. Animal também que vive em zoológico, em cativeiro, também adoeceu, morreu,
a gente também tem que ser informado, porque esse animal poderia estar, de repente, incubando, né, a doença e ali ele desenvolveu a doença no local e colocando até outros animais em risco, né? Orientações que a gente pode fornecer à população, né, que os agentes podem contribuir com a população. Se a população, o cidadão foi lá e encontrou um animal morto, a gente pode transmitir a informação para ele, até antes dele encontrar esse animal, que quando ele encontrar, tem que comunicar imediatamente à vigilância epidemiológica do município, preferencialmente em até 8 horas, tá? Orientar a população para não mexer, não captura, não enterre, nem desloca aquele animal do local. Macaco é um animal silvestre, é um animal selvagem, então a gente não sabe como esse animal se comporta na presença de humanos. A gente tem a raiva, doença, né, a raiva animal, outras doenças que esses animais possuem, né, que é normal, que é do cotidiano deles. Então a gente orienta, não bota a mão, não coloca a mão, não mexe, não enterra, só avisa a vigilância epidemiológica que a equipe vai se direcionar até o local para ver o que está acontecendo. Se o animal estiver morto, procura colocar uma caixa em cima para proteger esse animal de ataque de cachorro ou até de curiosos também, crianças que queiram mexer, até o pessoal da vigilância chegar no local para proceder às ações. Orienta também os moradores para futuras ocorrências e basicamente aquele local tem que ficar isolado aguardando os profissionais chegarem. O que a gente também pode levar de informação ou buscar de informação junto aos moradores? Na presença de um animal morto, a gente pode perguntar a respeito daquele óbito, né, de como que aquele animal morreu, ele fazia tempo que estava ali, já foi visto anteriormente, esse animal estava andando por ali e de repente apareceu morto. É comum aparecer macacos ali naquela região, já aconteceu de outras mortes ocorrerem naquela região, e quanto tempo, né, de uma morte para outra. Descrever as características da área para a gente é muito importante, se é área de mata, capão de mata, né, área de reflorestamento, porque a gente sabe, infelizmente, que macacos que vivem próximo a áreas de reflorestamento, onde tem indústrias, né, madeireiras, eles sofrem, né, alguns ataques, principalmente porque eles comem brotos dessas plantas, então eles são uma espécie muito visada. Isso tudo para a gente é de informação importante, porque facilita no nosso processo de investigação. A localização georreferenciada, quando informar para o profissional aonde que ocorreu essa morte, se for possível, localiza no GPSzinho. Hoje a gente tem vários programas de celular, né? Isso facilita o trabalho do profissional para localizar exatamente onde que essa morte ocorreu. Mostrar, né, e se for possível, o cidadão acompanhar a equipe, né, de vigilância para mostrar exatamente onde, o local, porque às vezes a gente recebe muita informação vaga, né, tipo, atravessou a ponte e vira à direita, mas quando você chega na ponte tem uma bifurcação e logo à frente tem outra, então o técnico não fica tão perdido no ambiente, né, então facilita bem o trabalho. O que acontece quando a gente encontra um macaco morto, né? Se for possível fazer coleta de amostras, e essa coleta de amostras ela tem que ocorrer em no máximo 24 horas, porque a gente tem que levar essas amostras até o laboratório de referência, que é encaminhado lá para a Fiocruz do Paraná, por isso que não pode demorar muito tempo, senão a gente perde a viabilidade dessa amostra, mas o nosso serviço não se restringe a somente diagnóstico naquele animal. O serviço da vigilância, ele vai proceder à coleta de víscera naquele animal, né, que a gente coleta fígado, baço, coração, pulmão, que são todos os órgãos acometidos pelo vírus, e esse material vai lá para a Fiocruz para diagnóstico, mas os profissionais naquele local, ele vai fazer uma busca, uma varredura por outros vestígios de morte, né? Então, tudo que foi encontrado naquele local relacionado a outros primatas também vai ser notificado, vai ser gerada uma ficha de notificação que vai lá para o sistema do SINAM, vai formalizar aquela investigação. Então tem todo um trabalho de investigação de campo que é muito importante. O que se faz, né, a partir do local onde morreu esse animal? Abre-se um raio de 300 metros, tá? E dentro desse raio vai se fazer a equipe, geralmente da vigilância, junto com a atenção básica e imunização, vai fazer o levantamento do número de casas, isso em área com recomendação, tá? O número de casas e o número de pessoas que ainda não possuem a vacina da febre amarela.
Tá? Então, morreu um macaco em área com recomendação de vacina, abre-se o raio de 300 metros, se faz a contabilização do número de residências, do número de pessoas não vacinadas, faz essa busca ativa e já faz ali a vacina casa a casa dessas pessoas que não possuem a vacina. Ou seja, a gente não espera o diagnóstico do primata para saber se é negativo ou positivo para desencadear essas ações. Essas ações já são realizadas antes mesmo do diagnóstico do animal. A gente não espera para depois sair fazendo algumas ações, né? Para as áreas sem recomendação, isso é analisado junto com o nível central para avaliar se há realmente a necessidade de fazer bloqueio vacinal ou não. Atualmente, desde janeiro, né, de julho do ano passado a junho de 2018, que esse é um período de monitoramento estabelecido pelo Ministério da Saúde, tá? A gente trabalha com o monitoramento de julho do ano passado até junho desse ano. Nós temos todos esses municípios que vêm registrando mortes de primatas. Tá? Tudo que está em verde são municípios que notificaram mortes ou adoecimento de macacos suspeitos por febre amarela. Mas a gente observa uma grande quantidade, a maior parte do estado, sem notificação, que a gente chama de áreas silenciosas. Né? E isso a gente tem que batalhar para sensibilizar a população, para trazer essa informação para a gente. Existe macaco? Existe. E esse a gente precisa saber o que está acontecendo com esses animais. Nós temos nesse gráfico, ao longo dos anos, 2009 até 2018, de 2009 até 2014, a gente teve pouquíssimas notificações de epizootias, né? Por quê? Justamente porque não havia esse trabalho intenso, né, de falar sobre a importância da notificação dos primatas. A gente pode observar desde 2015 até 2018 que esse número vem aumentando, porque a gente passou a trabalhar e incentivar a divulgação para o cidadão dessas mortes, da importância da notificação desses eventos relacionados aos primatas. Por regional, a gente vê que Blumenau e Florianópolis são as que mais notificam, porque nós temos dois centros importantes ali de concentração de informação, que é o Projeto Bugio e o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, e outras regionais que a gente chama de áreas silenciosas, né? Ou seja, morre macaco? Morre, né? Todo ano morre macaco. Mas onde que estão esses macacos? Por que essa informação não chega até a gente? Então, é disso que a gente precisa, do auxílio dos agentes comunitários que está próximo à população, para que informe essa população e solidifique esse conhecimento e essa informação chegue até a vigilância epidemiológica. Trabalhos que podem ser realizados. A gente tem folders, né? A vigilância epidemiológica tem folders para distribuição, as regionais têm acesso a esse material. Esse material pode ser trabalhado casa a casa, nas escolas, né? Com as visitas nas igrejas, né? A gente tem as reuniões comunitárias, reuniões nas igrejas, nos centros comunitários, toda essa informação pode ser levada. Na visita casa a casa, né? A gente pode também perguntar para a pessoa se ela tem vacina, né? Se ela já tem a vacina para a febre amarela, se ela já não gostaria de estar fazendo essa vacina, principalmente em áreas com recomendação, né? Porque teoricamente 100% da população teria que estar vacinada, mas a cobertura a gente consegue no máximo 95%, porque ainda tem uns 5% das pessoas que têm restrição à vacina, mas já pode aproveitar e perguntar se a pessoa já está com a carteira de vacina em dia, né? E se não tiver para a febre amarela, já indica a pessoa para ir no posto já fazer essa vacina. Quando não é possível a gente fazer coleta de víscera, a gente também faz a pesquisa entomológica, que é a busca dos vetores, do mosquito. Então, a gente estabelece diagnóstico de febre amarela por vínculo através da pesquisa do vetor. Então, não é porque a gente encontrou ossada que não se vai fazer nada. Nós vamos fazer sim, nós vamos ir atrás do mosquito. Se houve ossada, morreu um macaco ali, a gente não é possível fazer o diagnóstico por víscera, nós vamos atrás do mosquito para saber se o mosquito ali está infectado pelo vírus e a gente consegue estabelecer diagnóstico por vínculo através do mosquito. A gente treinou semana passada 19 biólogos de todas as regionais para fazer essa pesquisa vetorial. Então, esse ano, nós vamos ter um trabalho bem intensificado. A gente não conseguia fazer tanto esse trabalho de pesquisa vetorial por não ter técnico capacitado, mas agora nós temos já 19 biólogos capacitados, uma equipe bem boa para trabalhar nesse sentido, que vai facilitar o nosso trabalho. Nós temos o fluxo de conduta de primatas, né, de investigação, o que acontece a partir de uma notificação através do cidadão, né? Então a vigilância se desloca até o local, confirmou a epizootia, procede à avaliação da condição do animal, se é possível coletar víscera ou não. Se coleta víscera, esse material vai para diagnóstico e todas as outras ações, como eu já expliquei, vão sendo desencadeadas.
Por que essa nossa preocupação enquanto Estado, a gente está falando tanto em febre amarela? Por que nós estamos tão preocupados? Então, como eu falei, 1942 foi o último ano que a gente teve registro de febre amarela urbana. Mas pela essa imagem, que é uma imagem de 1942, nós mostramos os caminhos pelos quais o vírus já passou. Então a gente pode observar que no estado de Santa Catarina existem alguns corredores ecológicos por onde o vírus já passou e que ele pode voltar a passar. Né? A gente pode ver nesse mapa, que é o mapa do Brasil, mostrando como que esse vírus ele circula diante de um surto. Então, tudo acontece lá primeiro na área endêmica, que é a área lá da região amazônica, e ele vai se deslocando em ondas. Né? Então, cada surto que a gente tem, primeiramente aconteceu lá na área endêmica, e ele vai se deslocando em ondas até atingir as outras áreas do Brasil, né? No caso agora está concentrado na região sudeste, particularmente intensivamente na região de São Paulo, e ele vem descendo. Então a gente está de olho no Paraná, que possivelmente pode ser que ainda esse ano o vírus adentre o estado do Paraná. Esperamos que não, que a gente ainda tenha um pouco mais de respiro para a gente poder correr atrás e se prevenir um pouco mais. Mas é assim que o vírus circula. A importância dos corredores ecológicos. São áreas de matas preservadas, né, que ligam importantes ecossistemas naturais, e é por onde as espécies transitam, né, onde os macacos circulam, onde os mosquitos circulam. Então, todo esse bioma fica concentrado dentro de áreas naturais. E eles circulam dentro desses corredores ecológicos. Quando a gente fragmenta a mata, quando a gente fragmenta a mata, a gente prejudica algumas espécies. E os vetores, eles têm a necessidade, sim, de buscar alimento, e ele vai atravessar fragmentos de mata. Então, por isso que é importante a gente ter um olhar também para onde que se localizam esses corredores ecológicos. Santa Catarina tem 2 corredores importantes, que é o corredor de Chapecó e de Timbó, que liga com o corredor ecológico do Paraná, tá? Que são áreas que a gente tem que ter bastante atenção. Santa Catarina, pela região do norte ali, do Planalto Norte, Joinville, Mafra, Canoinhas, tem um importante corredor ecológico de Mata Atlântica que vem ligando lá com o corredor ecológico por onde está circulando o vírus em São Paulo. Então é por aí que o vírus vai começar a querer adentrar, tá? Que faz parte da natureza desse vírus. Tá? Então é por ali que o vírus, se ele tiver que entrar, ele vai começar por ali, porque é onde ele está ativamente circulando. Nesse mapa eu mostro as regiões de mata conservada, que é onde está em verde mais escuro, que são as matas conservadas, mas quando a gente amplia esse mapa, nós podemos ver muitas áreas de fragmento por onde os vetores podem, né, atravessar. E é onde a população corre mais perigo, né, mais risco. Porque enquanto a mata está conservada, eles ficam concentrados numa mata preservada, ali entre os macacos e tal. Mas quando a gente fragmenta a mata, começa a desmatar muito, invadir áreas, o que acontece? Eles têm essa pressão de ter que se deslocar entre fragmentos. E é o que está acontecendo, né? A gente pode ver por esse mapa, que é um modelo de vulnerabilidade de febre amarela, elaborado pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Fiocruz. Ainda não é um mapa oficial, mas ele mostra basicamente o risco, né, o nosso estado, como ele está vulnerável nessa região, principalmente do corredor da Mata Atlântica. E a questão dos fragmentos de mata, como eu falei, né? A gente pode ver aí o plano piloto de Brasília, que é uma matriz urbana muito grande e com pequenos fragmentos de mata dentro desse contexto urbano. E esses fragmentos de mata são capazes, sim, de manter a circulação do vírus entre primatas. Quando a gente olha, a gente pensa em transmissão urbana, mas não é. O que está transmitindo são mosquitos silvestres, mas que eles sobrevivem nesses pequenos fragmentos de mata. E é onde a população fica exposta, porque mora próximo, né, a esses ambientes, como mostrado aí no slide, eles moram próximos a esses fragmentos e a população acaba ficando um pouco mais exposta. Esses vetores tendo essa necessidade de deslocar entre fragmentos de mata em busca do sangue do primata. Se encontrar um humano ali no meio, ele vai, né, picar o ser humano. A vigilância da febre amarela, ela basicamente trabalha com os períodos sazonais, então a gente tem os períodos de baixa ocorrência, o pré-sazonal e o sazonal. Nós estamos basicamente dentro do período sazonal, que vai de dezembro a maio do ano seguinte, então até maio desse ano nós estamos dentro do período sazonal, que é quando começa a aparecer os casos humanos. Como que isso é possível? Eu trouxe o boletim, uma imagem do boletim de São Paulo, mostrando basicamente os períodos sazonais, o de baixa ocorrência e o pré-sazonal. O
que acontece no pré-sazonal? É o período quando começam a intensificar as chuvas e é onde os mosquitos se proliferam muito mais. Então, se há uma proliferação maior de mosquito, vai ter macaco morrendo por febre amarela. E é onde a gente tem um número muito maior de macacos positivos por febre amarela, que é o período pré-sazonal, que vai de setembro a dezembro. A gente já passou por esse período. O que acontece agora, dentro do período sazonal? É quando acontece os casos humanos, porque já morreu macaco por febre amarela anteriormente. Como eu falei, macaco é sentinela por febre amarela. Ocorre primeiro nele para depois acontecer nos humanos. E é bem isso que acontece no período sazonal. Pode observar que no período de baixa ocorrência não tem casos humanos positivos, no pré-sazonal começa a aparecer mais ou menos, mas no sazonal é o boom de casos humanos positivos por febre amarela. Caso humano suspeito de febre amarela é de notificação compulsória e obrigatória em até 24 horas, tá? A gente está trabalhando com a nota técnica número 2, que ela amplia um pouco mais essa sensibilidade para pegar os casos leves e moderados. A gente pode ver através dessa imagem que a maioria dos casos que adoecem por febre amarela são de quadros leves ou até assintomáticos. 6 a 7% entra naquele quadro grave da doença, que é que manifesta com icterícia, com sinais hemorrágicos, mas a grande maioria são pessoas que desenvolvem quadro leve e moderado. O assintomático, ele nem é pego pelo serviço de saúde, porque ele não tem sintoma, ele nem vai para a unidade de saúde, mas ele pode sim, talvez, representar uma fonte de infecção para onde ele se desloca. Característica da doença, é uma doença aguda, tá? Então, quando a gente está entrevistando uma pessoa para saber se o caminho por onde ela percorreu, para saber o período de incubação, se ela está possivelmente incubando uma doença da febre amarela. A incubação ela vai de 3 a 6 dias, na média entre 3 dias, tá? Então, nesses 3 dias a gente percorre 15 dias antes, onde que ela esteve, onde ela se deslocou, a gente pode estabelecer um vínculo, um local provável de infecção. Então, uma doença aguda, ela não é uma doença arrastada, ela não dura, se a pessoa iniciou sintoma no 1º de janeiro e está até hoje com sintoma, então não é febre amarela. Febre amarela, ela desenvolve e ela tem um período de viremia no máximo de 7 dias, tá? Quando a pessoa manifesta sintomas. Então, ela de curta duração, dura no máximo 12 dias na pessoa. E conforme eu falei, a única prevenção é a vacina. Ela se manifesta da seguinte forma, tá? Então, assim, ó, no máximo 3 dias, a pessoa vai manifestar dor de cabeça, mialgia, dor lombar, náusea, prostração, mal-estar, tontura. Quando a gente olha isso, pode ser qualquer coisa, inclusive virose, uma intoxicação alimentar, pode ser qualquer outra coisa. Então, é um sinal muito genérico. O que vai reforçar uma suspeita para a febre amarela? Principalmente, se ela esteve em uma área, né, de transmissão ou de risco para a febre amarela nos últimos 15 dias, tá? Se ela não tem vacina, porque se ela tiver vacina não é caso de febre amarela, é uma vacina altamente imunogênica. E os exames laboratoriais. Suspeitou de febre amarela, já pede exame laboratorial, que são os que avaliam as transaminases do fígado, TGO e TGP. A febre amarela, o vírus da febre amarela, ele tem tropismo pelo fígado, então é o primeiro órgão a ser afetado. Então, provavelmente, esses índices vão estar alterados, mesmo que ligeiramente alterados, tá? Então, geralmente, TGO é maior do que TGP, tem um quadro de leucopenia, neutropenia, alguma variação no hemograma, nas plaquetas. Então, tudo isso reforça a suspeição para a febre amarela, tá? Depois tem um período de remissão, quando a pessoa, depois do 3º dia, ela sente que ela melhora, mas é só um estágio passageiro, a febre some, parece que ela está ótima, daí ela volta para casa, e aí é que mora o perigo, porque se ela volta para casa, ela pode voltar para o hospital já no estado grave. Aí fica mais difícil, porque se você detecta essa pessoa no serviço de saúde, quando ela já está num período toxêmico, que é o estágio já grave da doença, e se aquele hospital não tem um ambiente de UTI, essa pessoa pode fazer o diferencial, tá? Esse tempo entre a suspeição, né, e até esse tempo de você identificar uma pessoa suspeita de febre amarela pode fazer a diferença na sobrevivência ou óbito dessa pessoa. Nós temos os períodos de coleta de amostra, que vou passar bem rápido, porque isso mais para a pessoa que está envolvida com a investigação. Mas no primeiro período ali, que é o período de viremia, nós podemos fazer isolamento viral, sorologia e PCR, que a gente pode fazer o exame direto, que é a detecção do vírus. Depois do 6º dia de doença, a gente é possível somente fazer sorologia, né? E aí que é o perigo. Se a gente
pensa numa suspeita depois do 6º dia de doença, a gente pode dar reação cruzada com dengue, porque justamente no boom da febre amarela também tem altos índices de casos por dengue, zika, chikungunya, são arboviroses que se cruzam em exame sorológico, né? Principalmente quando a gente trata de imunoglobulina do tipo M, que ela dá reação cruzada com outras. Então é muito importante que a gente consiga suspeitar antes desse período, ou seja, nos primeiros dias de doença, né, do 1º, 3º até o 5º dia de doença, para a gente poder fazer o exame mais direcionado. Diagnósticos diferenciais. O que a gente pode pensar quando a gente está lidando com uma doença, um quadro leve? A gente pode também pensar em outras coisas, né? Doenças que atacam o trato digestivo, urinário, respiratório. Quando a gente lida com uma suspeita que está desenvolvendo um quadro que parece um quadro grave, dependendo de onde ela esteve, a gente também pode pensar em malária, leptospirose, doença hepática fulminante, outras arboviroses. Então, tem outros diagnósticos diferenciais. E, às vezes, o serviço de saúde comete muito erro no sentido de, quando a gente está vivendo um surto, a gente só fica pensando, febre amarela tudo é febre amarela. Mas esquece dos outros agravos, esquece malária, né, esquece dengue, esquece leptospirose. E aí, às vezes, a gente deixa passar um caso quando a gente fica tendo um olhar fixo só para um agravo, que também faz parte daquele rol de doenças daquele período, né? A gente, na investigação, a gente busca discriminar muito bem a identificação do paciente, para a gente não poder perder esse paciente por nada, tá? A gente pega telefone, a gente pega todos os endereços possíveis para a gente não perder esse paciente, porque a gente pode precisar de uma informação extra lá na frente. A gente pede para descrever minuciosamente esses deslocamentos, mesmo que por poucas horas. A gente já teve casos de malária de autóctone que se infectou em 2 horas que teve parado em um local. Então, assim, mesmo que por poucas horas, a gente precisa saber qual local, principalmente porque a gente avisa os outros estados que tal pessoa se infectou, né, em tal localidade daquele estado. Então, quando a gente está lidando com casos importados, a gente precisa identificar qual é essa área de transmissão, principalmente para saber se essa pessoa que estava no período de viremia estava num local infestado por Aedes aegypti, pode oferecer um risco também, né, para desencadear a febre amarela urbana. Então, todas essas informações, tudo que a gente puder extrair do paciente, já na primeira entrevista, melhor. Tá? Porque se a gente fica indo e voltando, o paciente vai ficando irritado, ele não gosta de ficar sendo perguntado 2, 3 vezes ao dia, 4 dias, meu Deus, não me respondeu nada ainda, não é suficiente. Então, assim, se precisar, entrevista tudo o que precisa já no primeiro contato com o paciente, tá? Por isso que a gente fala investigação e notificação 24 horas, no máximo até 48 horas. A gente alerta, então, né, serviço de saúde, quando a gente está com uma preocupação, uma pessoa que está em período de viremia, que pode ter se representado um risco, uma fonte de infecção no local, a gente busca alertar as redes de saúde para detecção de casos suspeitos, a gente investiga óbitos de outras causas, por outras causas desconhecidas, realiza buscativas de primatas naquela região, né, a gente busca saber se naquela região está tendo morte de primata para estabelecer vínculo, né, também epidemiológico. A gente faz buscativa de indivíduos sintomáticos junto à rede, né, para saber se existem mais pessoas ali com sintomas. Tudo isso para a gente saber se aquele caso foi do estado ou se é um caso importado. Então, tem várias ações nesse sentido, né. Ações direcionadas especificamente para a Aedes, né? Isso está na nota técnica 2, eu nem vou me ater muito nela, porque ela está bem descrita na nota técnica número 2 da DIV. As ações voltadas para pesquisa vetorial em municípios não infestados e infestados. Uma outra ação também que eu já falei que os agentes comunitários podem auxiliar é a questão da vacinação, né? Buscar orientar as pessoas a buscar a vacinação, principalmente aquelas que moram em áreas próximas a ambientes de mata ou em áreas também com recomendação de vacina, tá? Um ponto importante, quando a gente trata de paciente suspeito, a gente não perde esse paciente por nada, ou seja, a gente suspeitou de um caso, a gente não coletou a amostra e enviou para análise, não deixa aquele paciente sem feedback, né? Procura manter aquele paciente sempre informado, liga para ele para saber como é que ele está, como é que está o estado de saúde, participa de capacitações e atualizações para estar sempre por dentro do que está acontecendo no estado e no país,
dá uma lida nos nossos boletins, né? Toda semana a gente está emitindo boletim. Pensa, né, nos diagnósticos diferenciais, aquela pessoa com sintoma, ela pode também estar sendo acometida por uma outra doença. Tem o fluxograma para atendimento de casos suspeitos de febre amarela que a DIV agora elaborou, que é direcionado mais para assistência médica, né? O que fazer diante de um caso suspeito humano. E nós temos nossos guias e manuais, que estão disponíveis também, ou na página também do Ministério e também na página nossa da DIV, da Diretoria de Vigilância. Alguns materiais de apoio para a própria vigilância e também, como eu falei, fontes confiáveis de informação, né? As fontes confiáveis de informação são o quê? Nossos boletins epidemiológicos do Estado e do Ministério da Saúde, nosso guia de manejo também que está disponível no site, cadernos de atenção básica, notas técnicas, enfim, tudo isso está disponível no site para que vocês também possam buscar outros embasamentos teóricos que talvez eu não pude contemplar nessa palestra, nessa web palestra. Então, eu agradeço a todos e a gente pode abrir então para perguntas nesse momento para quem tiver dúvida. O pessoal de Fraiburgo mandou uma pergunta. Qual a faixa etária para as vacinas? Então, a partir desse ano, foi implementado no calendário vacinal de todos, tá? A partir dos 9 meses de idade. Tá? As crianças, a partir dos 9 meses de idade, já podem ser vacinadas, tá? A partir de 2018 já tem essa condição no calendário vacinal. Tá? E aí nós temos a faixa etária adulta, que pode se vacinar se não tiver nenhum problema, nenhum risco, né, tipo diabetes, uma pessoa transplantada, pessoa com imunidade debilitada, principalmente aqueles acima de 60 anos, né? Então, até os 59 anos de idade pode ser vacinado. Acima disso, tem que ter uma avaliação médica, porque o sistema imune pode estar debilitado, né, até pela condição da própria idade, ou porque também tem algum outro problema de saúde, porque a gente lida com vírus atenuado, né? O vírus vivo atenuado. Então, ele também pode dar algumas reações locais e a pessoa tem que estar com o sistema imune bem fortalecido para não ter alguma reação adversa. Certo. Tá vindo bastante perguntas com relação à vacinação, tá? Então, o pessoal ali que perguntou com relação à faixa etária. Aí depois, o próprio pessoal de Fraiburgo complementou falando da dose de reforço. Tá, hoje a gente não precisa mais da dose de reforço, tá? Antigamente, o Brasil era o único país que trabalhava com 2 doses, tá? Muito antigamente ainda, a gente trabalhava com uma dose e a cada 10 anos tinha que tomar mais uma dose. Então, eu sempre tomava, a cada 10 anos fazia um reforço. Depois foi a possibilidade de fazer uma dose e depois mais um reforço de 10 anos. O Brasil era o único que fazia isso, embora a Organização Mundial de Saúde também disse que não precisava. Hoje a gente já adota o esquema de uma dose única, tá? O estado de Santa Catarina não está usando dose fracionada, está usando a dose completa, é a dose única. Então, a pessoa que recebeu uma única dose já está vacinada. Então, conferiu a carteira de vacinação da pessoa, viu que ela já tem uma dose de vacina, está vacinada, está protegida 100%. Certo. Aí, o pessoal de Morungaba, acho que não é um município catarinense, mas se eu pronunciei errado o nome, desculpa. Eles perguntam, Renato, em sua opinião, os números da febre amarela no país tendem a diminuir a partir de agora? Sim, a partir de maio a gente começa a entrar no período de baixa ocorrência, tá? Então, a entrada do período de inverno, que é quando os mosquitos eles começam a entrar num período de apausa, que a gente chama, né, de menor atividade. Então, naturalmente, a gente vai ter uma queda de casos confirmados em primatas e uma queda, principalmente, de casos confirmados em humanos. Na vigilância, a gente trabalha, como eu mostrei, com a sazonalidade da doença. Então, para a vigilância, em cada período, nós temos algumas ações, principalmente para se prevenir para esse período que nós estamos vivendo hoje, que é o sazonal. Tá? Na baixa ocorrência que a gente vai entrar, que é onde a gente quase praticamente não registra mais casos humanos, né? Na sua maioria esmagadora, nesse período que a gente está vivenciando agora, a gente aproveita então para capacitar os profissionais, porque a gente vai estar dando um respiro. A gente aproveita para capacitar os profissionais da atenção básica, da assistência médica para a doença, já para se prevenindo para os períodos subsequentes. Né? Certo. Aí o pessoal aqui de Bocaina do Sul, já colocaram aqui para a gente que respondeu a pergunta, mas eu vou fazer igual para reforçar. E tem mais outros aqui perguntando com relação à vacinação em maiores de 60 anos, qual o risco, né? Aí, presidente Getúlio,
a questão dos maiores de 60 anos que nunca foram vacinados e vão viajar para áreas endêmicas. Isso. Assim, ó, para aquelas pessoas acima de 60 anos, não há uma obrigatoriedade de ter a vacina, tá? Principalmente porque tem essa restrição com relação ao sistema imune ser mais debilitado, enfim. Mas precisa de uma avaliação médica para, se caso a região que a pessoa for visitar é uma região de alto risco, como por exemplo São Paulo, vamos supor que essa pessoa está saindo hoje de Santa Catarina, ela tem 61 anos, e vai lá para São Paulo, para as regiões onde está tendo transmissão. Ela precisa de uma avaliação médica para o médico atestar que ela está habilitada, o sistema dela está bom, ela está em plena condição de saúde, ela pode se vacinar sim. Agora, se ela não puder, ele vai precisar emitir um atestado, de repente, principalmente para aquelas pessoas que viajam para o exterior, que precisa tirar o certificado internacional de vacinação, para provar, mostrar um atestado que aquela pessoa não precisa, não tem condições de estar vacinada, então eles emitem um certificado porque tem essa restrição. Tá? E aí, no mais, se ela não puder vacinar e ela precisa se deslocar para essa área de risco, a gente recomenda uso de proteção individual, né? Repelente, uso de roupa comprida, evitar entrar em contato próximo com a área silvestre, ficar praticamente em ambiente urbano, que urbano a gente não tem transmissão, é mais o cuidado mesmo próprio, né? De repelente, uso de mangas compridas, enfim. O pessoal aqui também demonstrou uma dúvida com relação à vacinação em 100% da população, né? Veio de Forquilinha a pergunta. Aí pergunta se isso seria em algumas regiões de Santa Catarina apenas, ou se a orientação seria apenas nas outras regiões para quem vai viajar. Sim. Apenas. Então, assim, Santa Catarina tem 162 municípios que estão em área com recomendação de vacina, tá? Nesses municípios que são dessa área, a gente tem que ter cobertura vacinal de 95%, tá? Antes a gente dizia 100%, mas a gente não levava em conta que existe uma parcela da população que tem restrição a receber vacina, que é justamente aqueles grupos de risco, né? Acima de 60 anos, com o sistema imune debilitado, enfim. Então, todos os municípios com área existente em área com recomendação tem que ter sua população vacinada. Tá? Com exceção daqueles que têm restrição. Nas áreas sem recomendação de vacina, que é, por exemplo, Canelinhas, Forquilinhas, Tubarão, Laguna, Florianópolis, Blumenau, enfim, a recomendação é que para as pessoas que moram nessa região e que vão se deslocar para áreas de risco, vacinem-se pelo menos 10 dias antes desse deslocamento. Porque a vacina só vai ter efeito 10 dias, tá? Depois que a pessoa tomou. Então não adianta se vacinar hoje e sair viajar amanhã, a pessoa vai estar desprotegida. Brusque, caso infectado de febre amarela, tem cura? Não, o tratamento para a febre amarela ele é só sintomático, né? É só suporte ao paciente em ambiente com UTI, tá? Principalmente para aqueles casos que tenham sintomas graves, tá? Que a pessoa vai desenvolvendo falência renal, às vezes até precisa de transplante de fígado. Por isso que é bom a gente suspeitar a pessoa já no comecinho da doença, não deixar a coisa ir para frente. E o tratamento a gente está lidando com vírus, né? Então ele vai seguir o percurso de ciclo de vida dele dentro do organismo da pessoa. E a pessoa tem que receber o suporte necessário para combater aquele sintoma. A pessoa sobrevivendo, ela vai ficar imune pro resto da vida. Ela nem precisa de vacina depois, ela praticamente já está imunizada. Então, eu agradeço a presença de todos. É muito importante a gente conseguir chegar até a ponta, porque às vezes a gente, enquanto nível central, prepara bastante capacitação, mas às vezes não chega à ponta. E é bom a gente ter esse canal diretamente, né, com vocês, para a gente poder divulgar o que está acontecendo, o trabalho que é desempenhado pela vigilância em si.